queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita satisfação e alegria que estamos aqui mais uma vez para continuar os estudos da série As Cartas de Paulo. Estamos estudando a carta, a epístola a Filemão, versículo a versículo, com bastante calma, e nós estudamos anteriormente, a, no início aqui dos nossos estudos, os versos de 1 a 3, naquela estrutura das saudações. Estudamos também a segunda divisão aqui, que dividimos, estruturalmente a carta a Filemão em 4 partes: saudações, ações de graças, apelo e conclusão. Então, os primeiros vídeos aqui que temos na playlist já dos estudos da carta de Paulo, do verso de 1 a 3, saudações, e dos versos de 4 a 7, ações de graça. Muito bom. E agora iremos iniciar a parte da carta que é intitulada Apelo. Então, é o apelo do apóstolo Paulo, o apelo de São Paulo, do Paulo de Tarso, a Filemão, está contido nos versos de 8 a 22, e iremos estudar esses versos, iniciarmos hoje, porque eles são grandes, de 8 a 22, e iremos com calma e já sem muita demora. Vamos aqui, então, compartilhar os nossos estudos e iniciarmos as cartas de Paulo, carta a Filemão. E aqui é o fragmento que a gente sempre mostra, a estrutura que nós estávamos falando. Então, vamos aqui no apelo, nessa parte do apelo, que vai dos versículos, ou dos versos de 8 a 22, e nós aqui iremos estudar agora os versos de 8 a 22. Faremos a leitura de todos os versos para que a gente possa entender o contexto do apelo. Então, vamos fazer do versos 8 a 22 e depois retornaremos estudando versículo a versículo, verso a verso. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, Paulo inicia essa parte do apelo no verso 8, dizendo: por isso, tendo, embora toda liberdade em Cristo, de te ordenar o que convém, prefiro pedir por amor. É na qualidade de Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Verso 11, outrora ele te foi inútil, mas doravante será muito útil para ti, como se tornou para mim. Mando de volta a ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo, para que, em teu nome, ele me servisse nesta prisão, que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasse para sempre. Não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como um irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo, eu
te devo alguma coisa, põe isso e te deve, perdão, vamos repetir. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu punho e eu, Paulo, escrevo de meu punho e pagarei para não deixar, para não deixar, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo e devedor de ti mesmo a mim. Vou baixar aqui, senão vamos ter sossego. Muito bem. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá essa, dá essa. Espera só um instantinho, pessoal. Deixa eu só colocar em modo avião aqui, que agora tem mais. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto a meu coração em Cristo. Eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que te peço, ao mesmo tempo prepara-me também o alojamento, porque graças às vossas orações espero que vos serei restituído. Então, bem legal aqui, desculpa aqui pela interrupção, mas bem legal aqui esse apelo, essa passagem da carta a Filemão, que é onde está contido o apelo, né, o motivo principal de Paulo ter enviado uma carta a Filemão, e ele vai tocando ponto a ponto, e a gente vai ver como que esse apóstolo, Paulo de Tarso, São Paulo para muitas pessoas, o Santo Paulo, o Paul Sant, né, o Paulo Santo, como que ele usa toda a sua hermenêutica, o seu repertório do conhecimento das palavras que ele vai colocando para poder chegar ao coração de Filemão e para que o seu pedido seja atendido, pois é um pedido que está alinhado a Cristo Jesus. Então, agora, depois da gente ler, né, verso a verso, dessa passagem do apelo, do versículo 8 ao versículo 22, vamos voltar lá no 8 e começar agora a tentar aprofundar um pouquinho, versículo a versículo, entendimento a entendimento, para que possamos ter, assim, uma expansão e uma ideia de como que Paulo vai construindo, né, nos corações, na mente, a ideia e todo o seu conhecimento do Velho Testamento, né, das promessas ali contidas no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, como que ele consegue fazer uma expansão do entendimento quando vem Cristo Jesus, trazer uma nova visão sobre esses ensinamentos, e ele capta muito bem isso, né? Muitas vezes a gente não consegue entender de primeira mão nas leituras que a gente faz, vai passando ali os versos das epístolas de Paulo, mas quando a gente começa a se aprofundar, e aqui o nosso, de novo, nós não somos especialistas, não temos um conhecimento profundo, mas nós vamos tentar aprofundar um pouquinho, porque o que temos aqui é boa vontade para tentar ir um pouquinho e trazer aí esse sabor doce nas nossas bocas dos ensinamentos de Cristo através da visão de Paulo. Então vamos lá. Verso 8 da carta a Filemão, né? A carta só tem um capítulo, a gente vai lembrar sempre. Então, lembrando sempre que o contexto geral aqui dessa carta, acho que era bom a gente retomar primeiro, porque nós citamos Onésimo aqui. O contexto dessa carta é que Paulo está em Roma preso
e lá ele conhece Onésimo, que foi um escravo de Filemão, porque Filemão é uma pessoa que tinha poder aquisitivo, que conheceu Paulo, que se converte ao cristianismo, que tem, né, muito sentimentos nobres, e Paulo estimula esses sentimentos nobres de Filemão, ou de Filemão, para que ele possa, assim, divulgar, estender as fileiras do cristianismo nascente, mas mesmo assim ele tinha o escravo, porque, né, ele era cidadão, possivelmente cidadão romano, e aí que vivia em Colossos, e lá, ali ele tinha um certo poder, porque, né, para ter escravo tem que ter uma certa ascensão social, um certo poder econômico, etc. Mas é nesse contexto que Paulo escreve, porque aparentemente, né, Onésimo foge, não sei se faz algo de errado, se tem alguma intervenção aí de adquirir algo, né, ou de usufruir de algo ali, de algum pertence, foge ali de Filemão, e quando o escravo se encontra com a teoria de Paulo, ele entende o que ele fez de errado e possivelmente pede a intercessão de Paulo para que ele possa retornar a Filemão e restituir, de certa forma, aquele prejuízo. Lembrando sempre que a ideia do escravo, à época de Jesus, é que ele era um objeto, era uma posse. Então, quem possuía o escravo é como se fosse, poderia fazer o que quisesse com esse escravo, né? Ele não era considerado uma pessoa, né? Era considerado um objeto, uma posse. E é nesse contexto que agora Paulo vai escrever a Filemão aqui no apelo, né? Vai começar o apelo aqui a Filemão para que as coisas possam encaminhar conforme os ensinamentos de Jesus, e ele começa por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém. Verso 8. Então ele poderia, né, pela sua autoridade de apóstolo, pelo seu posicionamento dentro do cristianismo nascente, ele poderia vir e dar uma carteirada, como a gente chama hoje, né? Quem nunca viu, ou às vezes nós fazemos, então traz a primeira reflexão aqui da gente querer usar a nossa posição social, a nossa posição religiosa, às vezes dentro do meio religioso. Então, eu sou o presidente aqui da instituição, do centro espírita, do templo religioso, eu sou aquele diretor, né, da entidade religiosa. Então, você vai querer dar, tipo, dar a carteirada, né? Ó, eu sou isso, me respeita, faz assim, eu tô te mandando porque eu sou isso, sou aquilo. E ainda mais quando a gente vai partir para as coisas profissionais, né? Então, as lideranças, os gestores, muitas vezes vão utilizar da sua posição ali, que é uma posição temporária, para poder colocar ali, impor uma situação. Paulo fala que ele, né, tendo essa posição, ele podia ordenar o que convém, o que é certo, o que é correto. Então, vamos destrinchar um pouco. Primeiro, vamos pegar aqui a palavra liberdade, né? Embora tendo toda a liberdade em Cristo. Então, quando a gente vai pesquisar lá, parrestia é a palavra, às vezes eu não estou pronunciando certo, porque eu não sou especialista, mas essa é a palavra no grego koiné, que ele traz a ideia da liberdade de falar, da franqueza da fala. Então, essa liberdade, né? Quando vem pôr essa palavra, e a gente só vê liberdade, mas na realidade, quando a gente vai buscar a tradução, né, desse parrestia, seria a liberdade em falar, a franqueza em falar. E outra palavra que a gente tirou aqui desse verso é Cristo, né? Eu acho que é legal a gente ver aqui, né, um pouquinho do Cristo, né, que é Christos, que vem dessa palavra grega aqui, que seria o ungido. Então a gente poderia entender aqui, ó, que por isso, tendo embora toda a liberdade de falar em Cristo, né, toda a franqueza de falar em Cristo, de falar dos seus ensinamentos, certo? De falar aí desse ungido, desse que é o ungido, e com isso te ordenar o que convém.
Então é nessa parte que a gente está, né? E ele vai para o 9. Prefiro pedir por amor. Olha que lindo. Então, mesmo ele tendo toda, né, a autoridade que ele construiu com a sua vivência e as suas experiências, os seus exemplos dentro das fileiras do cristianismo nascente, Paulo vem falar, mesmo eu tendo toda essa liberdade, toda essa autoridade, eu prefiro pedir por amor. É muito lindo, né? É na qualidade de Paulo, velho, então ele já estava numa idade avançada ali, né? Nessa carta aí, possivelmente em torno dos seus 60 anos, por ali. Provavelmente ele já estava na faixa dos 60, então, velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então é muito bonito, né? Quando a gente une, né, esses dois versos, né? Por isso, tendo embora toda a liberdade de franqueza, de falar, toda a liberdade desse ungido, desse Cristo, né? Porque eu fui o escolhido, eu fui o vaso escolhido, de te ordenar o que convém, prefiro pedir por amor. E é na qualidade de Paulo que vem agora também prisioneiro do Cristo, velho e agora prisioneiro do Cristo. A gente vai parar por aqui. Então agora vamos pegar um pouquinho aqui os ensinamentos, né? Tentar puxar aqui. Então ele prefere falar por amor. Nós vimos e vamos recapitular agora no vídeo passado, nos versos passados, o amor, né? A diferença dos amores. Então trouxemos de novo aqui para ir fixando, né? Então qual é a palavra que está lá no hebraico? É o amor ágape. É o amor por todos os seres, o amor, né, o verdadeiro amor, o ágape, é caracterizado por uma conexão com a natureza, com a humanidade, com o universo. Então, qual é o amor que ele está falando? É esse amor aí que é mais sublime. Não é o amor eros, né? O eros também é o amor, mas é o amor mais das paixões, dos desejos, né? Do romantismo, e nem filia, que é o amor fraternal, né? Entre irmãos da mesma família, aquele amor é, que é bom também, né? Que é o amor fraternal, mas esse ágape supera isso. É um amor incondicional, né? Que não espera nada em troca. É um amor que está alinhado, conectado à humanidade, ao universo e à natureza. Bem legal isso. Então aqui ele tá indo na palavra, né? Na carta que ele escreve lá a Filemon, que ele está pedindo por esse amor mais sublime. Então, eu não peço pela minha autoridade, mas eu peço, né, como ele diz aqui, prefiro pedir pelo amor sublime, pelo aquele amor grande. E ele vem aqui, outra palavra que a gente tirou, que é prisioneiro, né? Que é o desmios. Desmios. Essa é a palavra do grego, que significa amarrado em agrilhões, cativos. Então, olha que legal, né? Então, ele está velho, mas agora ele não é mais livre. Ele não está falando que ele está preso por Roma, ele está falando que ele está preso em Jesus, ele está amarrado a Jesus. Ele é cativo, né? Cativo do quê? Dos ensinamentos do Mestre. Então, hoje, naquela época, né, Paulo falando, escrevendo, falando assim: agora eu sou o cativo de Jesus, porque eu estou amarrado aos seus ensinamentos, eu estou amarrado aos seus exemplos. E é bem legal isso. E outra palavra que nós trouxemos, né, nós falamos no verso passado do Cristo, e agora vamos falar de Jesus. Né? Jesus, Yeshua, que quer dizer Deus é salvação. Então, esse aí, Yeshua, que é não sei se a pronúncia está certa de novo, não se preocupe com a minha pronúncia, tá, gente? Que eu não sou especialista e não estudei letras, não tenho faculdade desse aspecto, principalmente aí no grego koiné, mas tenho o esforço aqui, a boa vontade, quer dizer Deus é salvação. E se a gente for lá no hebraico, né, Jesus é o Yeshua, Yeshua, que é o Jesus, né, na palavra hebraica, Yeshua, que quer dizer Yahvé é salvação, né? Deus é salvação e Yahvé é salvação. Então, aqui é bem legal que a gente possa tentar ampliar, né, toda a nossa
o nosso entendimento para transportar a verdadeira significância que as palavras tinham lá quando foi escrito, e com o passar do tempo, com as traduções, vai colocando um pouquinho ali, né, da interpretação ou da conformação de cada língua e vai tirando um pouquinho, às vezes, da essência principal. Então, esse verso ficaria assim: prefiro pedir pelo amor sublime, né? Pelo amor aquele que é ligado à natureza, pelo amor incondicional. E na qualidade de Paulo, o velho agora e velho e agora também, né? Aquele que está atrelado, amarrado, cativo de Cristo Jesus. Então vejam só, é, nesses dois versos que nós estudamos, o quanto que a gente pode ainda trazer para os nossos dia a dia nesses ensinamentos, buscando aí o entendimento da carta de Paulo. Então, primeiro aqui as reflexões nossas é que é, não não utilizemos, né, das nossas posições que são, como que eu posso explicar, passageiras, podemos dizer assim, né, que elas vão terminar, né, eu sou algo dentro de uma instituição naquele momento, né, então não vamos utilizar de pela força, e sim pela espontaneidade. Tudo que a gente faz é pela espontaneidade. Então, que nós possamos ser esses exemplos, né, do que Paulo está pedindo aqui para Filemão, para que a gente use no nosso, que a gente possa usar, desculpa, no nosso dia a dia, utilizar ele nas nossas vivências. Então, se eu estou no meio religioso, não é porque eu tenho uma determinada função lá que eu vou usar essa função para poder, né, impor alguma coisa, e sim trazer aí em nome do amor. Então, que essas reflexões desses versos, que a gente possa aqui colocar aí na nossa mente e que possamos, durante aí essas semanas, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho como isso pode adentrar na minha vida e como eu posso utilizar isso, né, para que a gente usa sempre as ações da espontaneidade e do amor. Agora acho que está bom aqui por enquanto, né? Acho que já avançamos bastante, para não ficar aí um vídeo muito longo, um estudo muito longo, eu creio que esteja bom. Então nós vamos dar continuidade, né, aqui, sempre aqui nessa estrutura, nessa divisão aqui do verso 22, do 8 ao 22, perdão, que a gente possa então continuar no próximo estudo o verso de 10 a 22 e vamos versículo a versículo com calma, sem pressa, tentar extrair o máximo que a gente conseguir aqui nas nossas limitações, é claro, para poder aumentar um pouquinho o nosso entendimento. Agradeço demais a participação de todos aqui nos estudos, da colaboração, na divulgação aqui desse canal, desses vídeos, e que se faz sentido para nós que possamos utilizar aí as nossas ações, né, de divulgar esse conteúdo para a máxima pessoa que nós pudermos nas nossas redes sociais. Agradeço demais, meu muito obrigado, que Jesus possa sempre estar ali suportando, dando amparo aos nossos esforços, abençoando os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, até o próximo estudo, pessoal.